370 Em todos esses sonhos trata-se de um ser feminino desconhecido, cujas qualidades não se referem a nenhuma das mulheres que o sonhador conhece. A desconhecida é caracterizada como tal pelo próprio sonho e revela sua natureza excepcional, seja através de sua capacidade de transformação, seja através de sua ambivalência paradoxal. Ela resplandece em todos os matizes, indo do mais baixo ao mais, e ele vá do ponto asterisco 371. O sonho uma caracteriza a anima como um ser natural élfico, isto é, apenas parcialmente humano. Pode também ser um pássaro, isto é, pertencer inteiramente à natureza, e desaparecer de novo, tornar-se inconsciente da esfera humana da consciência. 372 O sonho duas esboça a desconhecida como uma figura mítica no além, isto é, no inconsciente. Ela é sorara ou filia mística de um hierofante ou filósofo. Portanto, é evidentemente um paralelo em relação àquelas sesígias místicas, tais como as encontramos nas figuras de Simão Mago e Helena, Zósimo e Teosebeia, Comário e Cleópatra. A nossa figura onírica é mais próxima à de Helena, uma descrição admirável da psicologia da anima, sob a forma de uma mulher, pode ser encontrada em Erskine e Helena de Troia. 373 O sonho 3 apresenta o mesmo tema, porém, em um plano mais semelhante ao do conto de fadas. Aqui a anima é caracterizada como um ser fantasmagórico. 374 O sonho 4 desloca a anima para a proximidade da Mãe de Deus. O filho, porém, corresponde à especulação mística acerca da serpente redentora e da natureza ígnea do SAR375. No sonho 5 a anima, num plano romanesco, é a mulher elegante, fascinante, mas que tem a ver com espíritos. 376 Nos sonhos 6 e 7, aparecem variações teriomórficas da figura. A identidade é nitidamente reconhecida pelo sonhador, pela voz e pelo conteúdo do que é dito. A anima, por acaso, assumiu a forma de serpente, tal como já ocorrera no sonho 1, em que a forma humana se transformou na de um pássaro. Com a maior facilidade, como serpente, ela aparece negativamente como pássaro, positivamente. 377 O sonho 8 mostra um confronto do sonhador com a anima. Isto acontece num plano alto, acima da terra, isto é, da realidade humana. Obviamente, se trata aqui de uma fascinação perigosa pela anima. 378 O sonho 9 significa uma queda profunda da anima a uma posição extremamente subordinada, em que o último vestígio de fascínio se evaporou, permanecendo apenas algo lamentavelmente humano. 379 O sonho 10 mostra a dupla natureza paradoxal da anima. Por um lado, a mediocridade banal e, por outro, uma divindade olímpica. 380 O sonho 11 restaura a anima na igreja cristã, não porém como um ícone, mas como o próprio altar. Este é o lugar do sacrifício e, ao mesmo tempo, receptáculo das relíquias consagradas. 381 A fim de esclarecer um pouco todas essas relações da figura da anima, seria necessária uma investigação especial e extensiva, o que, no entanto, não será feito aqui, porquanto, como já dissemos, a anima só tem um significado indireto na interpretação da figura da core. Apresentei esta série de sonhos para dar ao leitor uma noção do material empírico no qual se baseia a ideia da anima 16. Desta série e de outras semelhantes, resulta um quadro médio daquele fator que desempenha um papel tão importante na psique masculina e que o pressuposto ingênuo identifica invariavelmente com certas mulheres, atribuindo-lhes todas as ilusões, tão abundantes no eros masculino. 382 Parece claro que a anima do homem encontrou um terreno fértil para a projeção no culto de Deméter. A core de destino subterrâneo, a mãe de dupla fez e as relações de ambas com aspectos teriomórficos ofereceram à anima uma ampla possibilidade de refletir-se de modo ofuscante e ambivalente no culto eleusino ou, mais ainda, de ser vivenciada. Nele, o iniciado se preenche com a essência do aspecto da anima transcendente, beneficiando-se de um modo permanente. As vivências da anima são para o homem duradouras e do maior SGNIF a do ponto asterisco 383. O mito Deméter Core é demasiado feminino para ser resultado simplesmente de uma projeção da anima.
Embora a anima possa ser vivenciada em Deméter Kori, ela mesma é de natureza completamente diversa. É Femaham no mais alto grau, ao passo que Deméter Kori representa a esfera vivencial de Manfilha, estranha ao homem e que também o exclui. A psicologia do culto de Deméter traz de fato todos os passos de uma ordem social de cunho matriarcal, na qual o homem é um fator realmente imprescindível, mas P8RBA do R.V e a fenomenologia do espírito no conto de fadas *PRIFAC e o *384. Pertence às regras invioláveis do jogo da ciência da natureza pressupor o seu objeto como conhecido, só na medida em que a pesquisa tem condições de declarar algo de cientificamente válido sobre ele. Neste sentido, porém, só é aceitável o que pode ser provado por fatos. O objeto da pesquisa é o fenômeno natural. Na psicologia, um dos fenômenos mais importantes é a afirmação e, em particular, sua forma e conteúdo, sendo que o segundo aspecto deve ser o mais significativo, em vista da natureza da psique. A primeira tarefa que se propõe é a descrição e a ordem dos acontecimentos, seguida pelo exame mais acurado das leis de seu comportamento vivo. A questão da substância da coisa observada só é possível na ciência da natureza onde existe um ponto de Arquimedes externo. Para a psique falta um tal ponto de apoio, porque só a psique pode observar a psique. Consequentemente, o conhecimento da substância psíquica é impossível, pelo menos segundo os meios de que dispomos atualmente. Isso não exclui de modo algum a possibilidade de a física atômica do futuro poder propiciar-nos ainda o ponto de Arquimedes a que nos referimos. Por enquanto, nossas elucubrações mais sutis não podem estabelecer mais do que é expresso na seguinte sentença. Assim se comporta a psique. O pesquisador honesto deixará de lado, respeitosamente, a questão da substância. Este ponto de vista não exclui a existência da fé, convicção e vivências de certezas de todo tipo, nem contesta a sua validade possível. Por maior que seja o seu significado para a vida individual e coletiva, faltam todos os meios à psicologia para provar a sua validade num sentido científico. Pode-se lamentar esta incapacidade da ciência, mas não é por isso que poderá ultrapassar seus limites. E 385, a palavra alemã Geist espírito, possui um âmbito de aplicação tão vasto que requer um certo esforço para tornar claros todos os seus significados. Designa-se por espírito o princípio, que se contrapõe à matéria. Pensa-se então em uma substância ou existência imaterial, que em seu nível mais elevado e universal é chamada Deus. Também imaginamos essa substância imaterial como a que é portadora do fenômeno psíquico, ou até mesmo da vida. Contrariando essa concepção, temos a antítese espírito-natureza. Aqui o conceito de espírito limita-se ao sobrenatural ou antinatural, tendo perdido a relação substancial com alma e vida. A concepção de Spinoza, de que o espírito é um atributo da substância una, representa uma limitação semelhante. O ilusionismo vai mais longe ainda, ao considerar o espírito como uma qualidade da matéria. 386. Uma concepção amplamente difundida concebe o espírito como um princípio de atividade superior e a alma como inferior. Inversamente, entre certos alquimistas o espírito é visto como ligamentum animae et corporis sum, sendo que obviamente é considerado como spiritus vegetativus posteriormente, espírito da vida ou dos nervos. É também comum a concepção de que espírito e alma são essencialmente a mesma coisa, só podendo ser separados arbitrariamente. O espírito é o ser interior, independentemente de qualquer conexão com um ser exterior. 2. Outros limitam o espírito a certas capacidades, funções ou qualidades psíquicas, tais como a razão e a capacidade de pensar frente às faculdades afetivas da alma. Para estes autores, o espírito significa o conjunto dos fenômenos do pensamento racional, ou seja, do intelecto, incluindo vontade, memória, fantasia, poder criativo ou motivações determinadas por um ideal. Outro significado de espírito outorga-lhe uma conotação espirituosa, a qual supõe uma dinâmica surpreendente, multifacetada, rica em conteúdo e engenhosidade, brilhante, surpreendente e cheia de humor. Além disso, o espírito é designado como uma certa atitude, ou seu princípio subjacente, como por exemplo educar no espírito de Pestalozzi ou o espírito de Weimar é a herança imortal dos germânicos. Um caso especial é o espírito da época,
o qual representa o princípio e motivo de certas concepções, julgamentos e ações de natureza coletiva. Existe ainda um chamado espírito objetivo, que significa o acervo total das criações culturais do homem, particularmente de natureza intelectual e religiosa.